Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é modelos e influenciadoras digitais no mundo da moda. Como funciona a carreira de modelo e influenciadora digital no mundo da moda? Quais as dificuldades e como faz para transmitir esse modo de vida através das redes sociais? A minha convidada de hoje é Cris Paladino, que é influenciadora digital e modelo e vai contar tudo pra gente com detalhes. Bom, tô com a minha convidada, Cris Paladino, que é influenciadora digital e modelo, que vai contar tudo pra gente e o que envolve essas profissões no mundo da moda. Bem-vinda, Cris. Olá, obrigada. Imagina, obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Um prazer de ter você aqui no Caras Fashion. Vamos lá, modelo e influenciadora. O que começou primeiro? Como começou? Se as coisas se juntaram? Como é que funcionou essa história? Porque são duas profissões independentes. Sim, com certeza. Conta um pouquinho. Bom, eu sou do Rio, né? Tá. Eu comecei a modelar lá. Eu modelo, tô com 30, eu modelo há 13 anos. E aí eu mudei para São Paulo com 19. Tentei entender se eu ainda queria continuar nesse mercado de moda. Em contrapartida, eu já tinha o meu Instagram, né? Eu criei bem no início mesmo. Sempre gostei de publicar os meus looks e de mostrar a minha vida. E com isso eu fui ganhando seguidores naquele período em que o Instagram estava começando. Então, para aquela época, eu era alguma coisa muito grande no Instagram. Comecei a modelar em São Paulo, comecei a desfilar na época, peguei trabalhos bons. E aí, quando eu entrei numa agência muito grande aqui de São Paulo, a minha agente, na época, sugeriu de eu entrar no departamento de arte, de artistas, pra cuidar de mim como influenciadora. E na época eu falei, será? Influenciadora? Eu tive um pouco de preconceito, sabe? 2015, né? Bem no início. Aí estava bombando lá nos Estados Unidos, né? As Jenner. E aí eu falei, por que não, né? Nesse meio tempo eu raspei meu cabelo, eu fiquei careca. Mas por causa disso? Porque eu quis. Porque você quis, tá. Aí a agência ficou meio assim, falou, você é muito louca, né? Tinha que ter avisado antes. Mas deu certo, eu peguei grandes trabalhos na época como modelo. E com isso, eu comecei a ser vista mais também na minha parte de influenciadora, por causa da minha personalidade, do meu estilo. E aí as coisas meio que se complementaram. Eu comecei a ser contratada para fazer trabalhos, fazer campanhas, fazer publicidades grandes e também publicá-las no meu Instagram. Geração de conteúdo. E aí começou essa história de publi pra mim no Instagram. E hoje é uma das coisas que eu mais faço, na verdade. Você, na verdade, tem as duas carreiras andando paralelamente. Sim. Agora, você acha hoje que mesmo uma modelo que não esteja gerando conteúdo, ou fazendo publi, ou comercializando esse conteúdo, ela precisa ter uma presença digital? Como é que funciona hoje o mercado de modelo? Por exemplo, se você não tivesse rede social, existe ainda isso? É possível isso ou não mais? Sinceramente, eu acho que não é mais possível. Eu acho que você precisa ter uma vida digital do seu jeito, a sua maneira, mas é importante, como muitas amigas minhas fazem, pelo menos compartilhar os trabalhos dela lá. Um pouco da vida também, eu acho que as pessoas gostam de ver a sua vulnerabilidade, o que é real, eu acredito, é o que eu gosto de ver também. Então, é importante, tem que ter. Não dá mais pra ser só modelo ali da revista, da passarela. Não, você tem que ter uma vida digital, sim. Até pra conquistar mais trabalhos, eu acho. Sim. Em algum momento, o que você... eu quero que você fale, eu sei, obviamente, mas eu quero que você explique. Como influenciadora digital, o que você tem comunicado mais? Tem a ver com moda, beleza ou algo mais? Lifestyle, enfim. Você comunica como um todo ou você tem um nicho específico? Eu acho que o lifestyle, com certeza. A minha vida pessoal, as pessoas gostam bastante também. Muito moda, 100%. É a minha essência, é de onde eu vim, né? Foi como eu comecei. Mas também meu lifestyle, as pessoas gostam muito de saber o que eu tô fazendo mesmo, sabe? Eu nem compartilho tanto mais o meu dia a dia, mas mesmo assim eu percebo que é muito importante as pessoas me verem como Cristiane, sabe? Entendi. Não apenas como a Cris Paladino modelo ou a Preta mesmo. Entendi. E é uma coisa assim, eu tava vendo lá,
é abrir câmera mesmo. É. Abre câmera e vai. E vai dividindo. O quanto isso… tenho duas perguntas. A primeira, se isso já atrapalhou a sua vida como modelo de alguma maneira. Tá bom. Na hora de você ser contratada. E como você cuida da exposição num nível que te faça mal e da exposição que seja boa para você e para a tua saúde mental, por exemplo. A primeira pergunta, eu acho que não me atrapalhou. Na verdade, só somou e realmente acredito que foi o que mais me deu abertura para ser mais conhecida no mercado e ter mais marcas grandes querendo ter acesso a mim. E sobre cuidar da minha saúde mental dentro desse universo, eu tive fases, principalmente na pandemia, que foi onde eu mais fiquei dentro desse universo digital, né? E graças a Deus, pra mim foi ótimo. Eu trabalhei bastante, inclusive, na pandemia. Mas foi onde eu percebi que eu tava muito vulnerável, de fato. Que eu tive crises de ansiedade, de pânico. Eu fiquei muitas coisas pessoais misturadas com o digital não estavam me fazendo bem. Até por isso, hoje, eu tenho muito cuidado com o que eu vou publicar. Eu não posto mais, tipo, gravei e postei. Entendi. Não é mais assim, sabe? Porque é isso. Eu acho que eu preciso… Agora eu sou casada, tenho um parceiro incrível. E eu prezo muito esse cuidado com a minha vida pessoal. Mesmo mostrando, eu mostro muito, sabe? Mas eu limito hoje muito mais do que antes, assim, com certeza. Então, hoje, eu considero que eu estou muito melhor dentro desse universo, principalmente com a minha saúde mental. Você tá se preservando mais. Eu me preservo muito mais. Mas é natural mesmo, a gente vai amadurecendo e a vida vai acontecendo, né? Sim. Você falou do teu casamento, daqui a pouco você tem, não sei se você quer ou não quer mais filhos. Então são coisas que você vai ter que… Porque a gente tem que tomar muito cuidado pra não… A gente que eu digo, né? No geral, pra não ficar refém dessa situação. Porque, na verdade, nas mídias sociais, nas redes sociais, as pessoas gostam de ver mesmo vida, né? É filho, é marido, é o que você faz, é vida. E às vezes você dá uma pessoa jurídica pra história toda, mas você tem que segurar, saber que é aquilo que você quer e que não vai ter problema, né? Exatamente. E me fala um pouco da tua carreira de modelo. Você fazia passarela, você fazia o quê? Você fazia tudo? Eu fiz tudo, desde o início. O início, eu brinco que era a época que eu queria muito fashion, assim, no início. Eu sempre gostei muito do universo fashion. Naquela época, eu era bem mais apegada do que hoje. E pra mim foi muito importante desfilar, ter esse período, principalmente pra abrir portas. Eu sou muito grata a essa fase, mas eu muito rápido, muito cedo, entendi que eu não queria que fosse só o universo fashion, que fosse só passarela. E eu comecei a deixar isso aí começou a publicidade. Comecei a publicidade e eu entendi que eu gosto da câmera, eu gosto da fotografia. Eu me entendo bem, sabe? Então foi onde eu me conectei mais e talvez por isso também a rede social funcionou muito bem pra mim. Eu tava vendo que você documentou o seu casamento, na verdade. E como é que foi isso? Então, eu e o Brian, ele não é brasileiro, né? A gente se conheceu, né, nesse período de pandemia, que já tava… Ele morando aqui no Brasil. Ele morando aqui. Como ele tinha esse visto de estudante, na verdade, ele pegou um visto de estudante, ele estudou português, por isso ele fala português muito bem. E também porque a gente fala bastante. Sim. Mas esse visto, ele tava renovando. E a gente já vinha falando, desde final de 2023, sobre casar. E, enfim, mas antes era só essa ideia, né? Daí ele me pediu em noivado em setembro do ano passado, quando os meus sogros estavam visitando a gente aqui no Brasil. Foi muito legal esse dia, foi muito especial. E aí, um mês e meio depois, ele falou, amor, vamos casar logo no civil? Vamos resolver esse Ele assunto. falou, não, porque o meu visto vai vencer, eu vou ter que pagar de novo. A gente vai casar, a gente vai fazer a festa que você quer, do jeito que você quer. Mas vamos resolver logo o civil, pra também eu já pegar logo a residência e a gente tirar esse problema, né? Da frente. Eu falei, vamos, óbvio, bora. Em contrapartida, eu tive uns problemas no prédio que eu morava. Junto, a gente teve que mudar tudo. Praticamente mudar de casa. Praticamente não, de fato. Nós tivemos que mudar de casa, mudar toda a nossa rotina e casar.
tudo no mesmo mês. Porque tava tudo marcado pra dezembro. Uhum. Então foi uma loucura, dezembro foi muito doido pra mim. Foi realmente um período de mudança. De 23. Agora, não, 2024. Ah, 24. Foi agora. Tá. E aí, mas a gente casou. E foi muito lindo, foi muito especial, foi bem íntimo. Uhum. Foi com as pessoas que fazem parte da minha vida há muitos anos, alguns a vida toda. E foi muito bonito. Uhum. E agora a gente tá se organizando pro casamento, a festa, o religioso, tudo em 2026. Entendi. E, enfim, foi bem legal documentar esse período. E também é uma coisa que eu me sinto muito confortável de compartilhar com os meus seguidores. Uhum. A gente chama o nosso casamento de trilogia. Porque foi agora Você, ele, civil. eu, seguidor. E aí, enfim. E pra ele tudo bem. Ele aprendeu a lidar, sabe? Vai ter que lidar, ele né? ainda fica meio tímido. Ele é bem tímido com a câmera, bem diferente de mim. Qual a nacionalidade dele? Ele é americano. Americano mesmo. Ele é americano. E ama o Brasil, obviamente. Ele ama muito o Brasil. Muito. Eu falo que ele é mais brasileiro que eu, às vezes. Tem isso, né? Às vezes você vê umas pessoas que estão aqui, mas deviam estar lá, que estão lá, deviam estar aqui. Exatamente. Tem aí essa... Que você precisa gostar da cultura do país, né? Você precisa gostar, se conectar, né? Não é só a língua, né? É toda uma história. E você gosta dos Estados Unidos? Eu gosto. Eu não sou assim, uau, eu amo muito os Estados Unidos. Não sou essa pessoa, não. Eu falo pra ele, olha, se a gente for morar lá, vai ter que ficar tipo um pouquinho lá e um pouquinho aqui. Não dá pra ser Os invernos de lá a gente vem pra cá, exatamente. Né? E os invernos aqui ele fica feliz com isso. Ele é do verão total, então tá ótimo, sabe? Entendi. Em algum momento a gente até pensa em fazer dessa maneira. Entendi. Mas gosto, eu amo ir pra lá com ele, sabe? Eu amo ficar lá com a família. Agora a minha família, muito sabe? Legal. É bem legal. A gente, inclusive, já vai esse ano. Uhum. Então, eu tô gostando dessa minha nova vida, né? Essa família que a gente tá construindo também. Tá sendo bem, bem massa. E quando você começou, você falou, você é carioca, né? Isso. Você começou lá, menina. Você começou… Eu comecei bem novinha. Bem novinha. Com 17 anos. E quais as dificuldades, assim, de uma menina, você é nova e só 13 anos atrás, quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse… A gente fala muito hoje de um mercado muito mais empático, Sim. de um mercado muito mais acolhedor. Sim. Só que a gente sabe que há muito pouco tempo atrás não era assim. Sim, quando eu comecei era zero, assim. Então as pessoas, elas tinham atitudes que hoje em dia você fala, não vai acontecer. A gente tem mais coragem de dizer não, né? Exatamente. Eu acho que é justamente isso. Quando eu vivi situações de racismo bem descaradas, assim. Sim. Dentro do mercado. Dentro desses nãos que eu recebi, eu via o porquê dos nãos. Era bem nítido pra mim, nunca foi uma questão assim. Mas, pra mim, eu me considero uma pessoa muito resiliente. Eu perdi muitas coisas na minha vida, desde criança. Eu sofri muitas perdas mesmo de família, assim, sabe? Então, eu sempre tive que aprender a lidar com nãos e com perdas. E… Por mais difícil que seja, porque é muito difícil durante essas fases, eu pensei, será que eu tenho que continuar mesmo? Tenho que investir minha energia nisso, sabe? Mas aí eu lembrei que eu fui criada por uma pessoa, minha avó, que sempre foi muito resiliente, muito forte. E ela é a minha maior referência da vida. Eu falei, cara, ela não ia gostar. Eu sempre penso, de verdade. Ela não gostaria que eu dissesse que eu abrisse mão das coisas, sabe? Que eu sucumbisse. Exatamente. E eu fico com essa voz aqui sempre na minha cabeça e eu persisto. E, enfim, acho que as maiores dificuldades foram foi esses nãos, porque com esses nãos, em alguns momentos, eu morando sozinha em São Paulo, toda a minha família no Rio de Janeiro, difícil. Não ter dinheiro, não ter pra quem, tipo, não poder ligar pra minha mãe e pedir uma ajuda, porque quem na verdade deveria estar ajudando ela sou eu. Essas fases foram bem complicadas, mas graças a Deus passaram. E a gente tá vivendo um novo tempo, eu acho, aqui no Brasil. Porque eu acho que por mais, ainda tem muita coisa que acontecer, mas as coisas estão sendo muito mais valorizadas, né? As nossas origens, a nossa cultura, né? A nossa mulher, a mulher brasileira, quer dizer, na sua diversidade total. Então eu acho que é um momento para nós que ainda é muito melhor. Com certeza. E, Cris, você acha que futuro, assim, você se vê nesses dois lugares, ou você acha que… O que você tem vontade de fazer que você ainda não fez? Você é muito nova, eu né? Acho que eu me vejo nesses dois lugares, com certeza. Eu acho que eu só paro se quiserem me parar, mas também tendo algo meu.
talvez uma empresa minha. Tenho ideias, tenho pesquisas. De empreender. Eu tenho muita vontade de empreender, sim, com certeza. Eu gosto de ter controle das coisas. E empreender, eu acho que é uma forma de controlar um pouquinho mais a minha vida, assim. Ter mais segurança, né? Entendi. Porque ser modelo e ser digital influencer são duas coisas incertas, né? Um dia… Sim. Então, eu preciso… sabe, sentir que as coisas são mais tangíveis. E aí, mesmo essa carreira de influenciadora digital, ela tem muito… A gente está vivendo muitas coisas diferentes, né? Antes eram números, agora é uma influência totalmente diferente. Exato. Quer dizer, e isso, a tendência é se modificar. E aí você tem que se modificando, né? Conforme o mercado vai… Tem que se atualizar, não tem jeito. Eu aceitei isso. Eu demorei também para aceitar, por exemplo, as novas redes sociais. Eu tive essa… sabe, eu ainda tô me entendendo nessas… Mas até que agora eu acho que já tá fluindo, sabe? Mas eu sempre fui muito do Instagram. É um lugar muito novo tudo isso, né? Então, pra gente ainda é muito… Tem lá suas… Não é algo que processualmente você sabe onde vai dar. Exatamente. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Até a carreira de modelo, ela tá muito mais estruturada, Com né? Com certeza. Obviamente que para cada um ela funciona de um jeito. Mas ela tem uma estrutura, tem ali uma coluna que mantém as coisas. A influência digital… É muito até novo, ontem… né? Era uma coisa… E agora a gente tá vivendo esse mundo de que todo mundo é um influenciador digital de uma maneira ou de outra. Em todas as profissões, não é só mais numa mídia, profissão. né? Exatamente. Então você se vê empreendendo para nesse futuro aí de trabalho. Com certeza. Acho que no futuro mais próximo, né? Com certeza é onde eu me enxergo. E pra gente finalizar, tem muita gente te ouvindo aqui e vendo. Eu não gosto de falar de dica, mas o que você falaria para alguém que está começando, tanto como modelo, como influenciadora digital? O que você falaria para você lá começando, né? A Cris de 17 anos, que você não fez e que você poderia ter feito, ou você poderia ter sofrido menos, ou você poderia ter encurtado caminhos? Eu acho que eu não faria nada diferente, não. Acho que o caminho foi como deveria ser. E o conselho é só… seja corajosa, sabe? Tenha coragem, não tenha medo, não tenha vergonha e não se dê muito valor. Eu acho que é muito importante não se dar tanto valor. Que aí… Que as quedas aí não ficam tão grandes, Exatamente. Né? Afinal de contas, não era nada tão complicado, não, né? Nem é, sabe? É muito mais… É realmente a expectativa que você coloca naquilo. E, enfim, é o que acontece, né? E o que você disse, as quedas só vão ser tão complicadas, dificílimas, se você colocar muita expectativa. Não coloca muita expectativa, faz. Faz, que é isso, o que é nosso vem, né? Eu acredito que o que é seu tá guardado, o que é meu tá guardado. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É isso. Muito legal. Gente, ela tem um sorriso maravilhoso. Ela fala sorrindo. Queria te agradecer, Cris. Obrigada por estar aqui no Caras Fashion. E que venha outras vezes para contar outras coisas. Sim, inclusive no que você for empreender, né? Sim, de repente, com certeza. A gente vai ver uma nova face aí de Cris Palladino. Obrigada por tudo. Obrigada pela presença. Paula. Foi muito incrível. Muito obrigada. Obrigada. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e tem sempre um convidado ou uma convidada para contar alguma coisa para você aqui.